Nem todo pecado se vê. Alguns se escondem na alma, outros se alojam no corpo, mas todos deixam uma marca no espírito. Muitos interpretam o Salmo 51 como um pedido de perdão, mas poucos percebem o que ele realmente é. Um mapa completo da reconstrução humana, uma anatomia sagrada da queda e da restauração, uma confissão que atravessa a pele, a memória e a eternidade. Quantas vezes você já se sentiu impuro, mesmo depois de orar? Quantas vezes pediu a Deus que o ouvisse e o silêncio foi a única resposta? Talvez você esteja lutando com algo que vai além da razão, porque o pecado não afeta só a moral. Ele desequilibra o corpo, fratura a alma e desconecta o espírito. Mas há uma promessa escondida nesse salmo, uma promessa que pode transformar quem já se perdeu em quem ensina o caminho, que pode devolver a alegria que você achou que nunca mais sentiria, que pode reacender o que você pensava estar apagado para sempre. Poucas pessoas conhecem essa verdade espiritual, e se você aplicar o princípio que Davi revela aqui, sua vida pode mudar a partir de hoje. Vamos percorrer juntos essa jornada de redenção, camada por camada, verso por verso, até que o templo que há em você volte a ser morada da presença. O corpo carrega marcas que nem o tempo consegue apagar. Davi sabia disso. Por isso, ao clamar, purifica-me com hisopo, ele não pedia apenas perdão. Ele implorava por uma limpeza que atravessasse a pele, que lavasse a memória do erro. O hisopo, usado em rituais antigos para espargir sangue sobre os impuros, torna-se aqui um símbolo de intervenção divina sobre o físico. É como se dissesse, Senhor, toca onde ninguém mais alcança. Quantas vezes um corpo acorda, mas não se sente vivo? A dor nas costas, a insônia, a respiração ofegante que vem sem motivo, são gritos do templo interior, sinalizando que algo sagrado foi profanado. O pecado não é apenas uma ideia abstrata. Ele também se manifesta no peso que carregamos nas articulações, na fadiga inexplicável, na falta de brilho nos olhos. É o espírito do erro tentando se alojar na matéria. Deus, no entanto, não despreza a matéria. Foi Ele quem formou o barro, quem soprou vida no pó. Nosso corpo foi criado para ser templo, não cárcere, e quando está em desarmonia, tudo em volta também se desfaz. Por isso, a purificação começa ali, no sangue, na pele, nos ossos que carregam segredos e culpas. O hisopo então não limpa apenas, ele consagra. Davi não buscava estética, buscava propósito. Não era sobre ter um corpo bonito, mas um corpo disponível. Um corpo que pudesse se ajoelhar, se levantar, se lançar em adoração sem o peso da vergonha. Esse é o chamado da santidade. Restaurar a função original do corpo, que é servir como altar, não como esconderijo. Quem já passou por um pecado que tocou a carne, um adultério, um vício, uma exposição, sabe que há uma vergonha que se instala nos músculos. É como se o corpo quisesse se esconder. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que viu o pecado é o Deus que oferece o hisopo. Ele não se afasta do impuro, ele se aproxima para curar. Em tempos modernos, o corpo tem sido exaltado como ídolo ou ignorado como irrelevante. Mas a verdade espiritual é outra. O corpo é campo de batalha e também lugar de milagre. É através dele que ajoelhamos, que choramos, que levantamos as mãos ao céu. A purificação do corpo não é vaidade, é preparação para a presença. Talvez você sinta que o seu corpo já não é digno de ser morada divina. Mas Davi também pensou assim, até que Deus o tocou. E esse toque ainda é possível hoje. Não é um toque mágico, é um toque santo. Um toque que diz, eu te fiz templo e ainda posso te reconstruir. O hisopo, afinal, era um ramo frágil, mas nas mãos certas se torna instrumento de ressurreição. E quando o corpo começa a se alinhar, algo mais profundo é tocado. Porque o corpo, por mais sagrado que seja, é apenas a primeira camada. Há um lugar ainda mais vulnerável, onde mora o amor, e onde ele, um dia, pode ter morrido. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é?
e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A alma é um jardim que já conheceu a primavera, mas também já enfrentou invernos tão rigorosos que quase matou tudo o que florescia ali. Davi não pede reparo, ele pede criação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, como quem admite. O coração que eu tinha já não serve mais. Está contaminado, usado, manipulado. Precisa nascer de novo, não ser reciclado. Há dores que não deixam a alma amar. Traições, humilhações, abandonos que se acumularam como pedras sobre um solo que antes era fértil. E então, quando alguém tenta se aproximar, o coração se fecha. Quando Deus tenta falar, o medo bloqueia. É o trauma reescrevendo o roteiro da vida. E a oração de Davi surge como um grito: reescreve tu, Senhor, recomeça por dentro. O coração na Bíblia não é apenas sede das emoções, é o cofre das intenções. É ali que se decide o que se vai fazer com a dor, com a culpa, com o desejo. Quando Davi pede um novo coração, ele não está buscando apenas paz, ele quer direção, ele quer um espírito que não oscile entre o remorso e a rebeldia. Ele quer estabilidade espiritual. Talvez por fora tudo esteja em ordem, mas por dentro há uma bagunça que ninguém vê. Há memórias que você preferia esquecer. Há decisões que até hoje você não entende por que tomou. E é por isso que só um coração novo pode fazer diferença. Deus não passa pano, ele passa sangue, e o sangue purifica. Esse pedido de Davi tem algo de radical. Ele não diz, melhora meu coração, nem cura minha alma. Ele diz, cria, palavra que remete ao Gênesis, a criação do mundo. Como quem suplica, faz em mim o que fizeste quando tudo era caos. Essa é a verdadeira redenção, não uma reforma, uma gênese. Nos dias atuais, muitos tentam restaurar a alma com distrações, com conquistas, com tentativas humanas de preencher o vazio. Mas o buraco da alma tem o formato exato da presença de Deus. E nenhum relacionamento, elogio ou bem material consegue ocupar esse espaço. Só um novo coração pode devolver a sensibilidade perdida. Um coração puro não é um coração ingênuo. É um coração que reconhece a própria miséria, mas decide confiar. É o coração que já foi traído, mas ainda crê no amor, que já pecou, mas ainda espera por misericórdia. É o coração que Deus ama habitar, porque onde há pureza, há espaço. E quando a alma começa a ser curada, o espírito desperta. Porque o coração, ainda que restaurado, precisa de uma conexão que vá além da emoção. E é aí que começa o maior medo de Davi. O medo de perder a presença que dava sentido a tudo. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Existe um tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da ausência de Deus. Davi, rei e profeta, não teme a perda do trono, nem o escárnio público. Ele teme algo muito mais devastador, que o Espírito Santo o abandone. E quem já sentiu essa ausência sabe, é como estar vivo por fora e morto por dentro. A alma pode suportar a dor, o corpo pode se curar, mas um espírito desconectado da fonte perde sua luz. É como uma vela acesa deixada ao vento. Aos poucos, a chama vai diminuindo até que tudo vira escuridão. Davi implora, não me lances fora da tua presença. Porque ele sabia, não há exílio maior do que ser deixado sem direção espiritual. Muitos hoje vivem rodeados de gente, mas com o espírito exilado. Fazem orações automáticas, cantam cânticos antigos, mas sentem que algo se foi. A chama apagou, e tudo parece esforço sem fogo. A presença que antes consolava agora é apenas uma lembrança distante, e isso machuca mais do que qualquer golpe do inimigo. Davi clama por algo que não se compra,
nem se imita a presença do Espírito, porque só o Espírito dá vida à letra, poder à oração, verdade à adoração. Sem ele, tudo é ritual. Sem ele, até a fé se torna um fardo. Por isso, o maior castigo que um homem pode sofrer não é a perda de bênçãos, é o silêncio do céu. E o que rompe essa conexão? O pecado. Não o erro eventual, mas a transgressão mantida, escondida, justificada. O pecado que você já aprendeu a conviver, mas que ainda sufoca o espírito. Davi não quer uma meia presença. Ele quer o espírito inteiro, vivo, livre dentro dele, como antes. É interessante que, mesmo sendo rei, Davi reconhece que a presença não obedece títulos. Você pode liderar multidões e ainda assim estar espiritualmente órfão, porque Deus não se impressiona com coroa, mas com coração quebrantado. O trono dele é no espírito humilde, não no status do homem. Talvez, nesse exato momento, você se sinta espiritualmente seco. Já tentou músicas, pregações, conselhos, mas o que seu espírito clama mesmo é por presença. E saiba, o Deus que se afastou não o fez por desprezo, o fez por convite, para que você o deseje novamente, para que o clamor de Davi também brote da sua alma. E quando o Espírito volta, ele não vem sozinho. Ele traz um som que transforma ossos quebrados em dançarinos, um som que não apenas consola, mas liberta. E é sobre esse som que vamos falar agora. Há feridas que não sangram, mas gritam por dentro. E o arrependimento é esse momento sagrado em que o grito encontra resposta. Davi suplica: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Essa frase revela algo profundo. Foi Deus quem quebrou, mas não para destruir, para curar de dentro para fora. Quantas vezes você já sentiu como se estivesse em pedaços, o corpo funcionando, o coração batendo, mas a alma esmagada? Ossos metafóricos que se tornaram frágeis pelo peso da culpa, pela repetição do erro, pelo silêncio prolongado. Deus, como um oleiro, às vezes quebra o vaso rachado para refazer uma obra íntegra. O arrependimento verdadeiro não é autopunição, é alívio. É como soltar um fardo que se arrastava há anos. É admitir que estava errado, mas sem medo de ser rejeitado. Porque quem se arrepende diante de Deus não encontra condenação, encontra consolo. O choro pode durar uma noite, mas o som do perdão sempre amanhece com júbilo. Davi entende que a cura precisa ter som, que o perdão não é apenas uma mudança de status espiritual. É um som que vibra por dentro, que desperta os ossos, que transforma gemido em dança. E talvez você esteja esperando esse som há muito tempo. Um som que diga: você não é mais escravo do que fez. Esse júbilo e alegria não é euforia. É a paz que canta baixinho depois do caos. É o som de quem já se ajoelhou e agora consegue ficar de pé. O arrependimento liberta, porque quebra o orgulho. E onde o orgulho cai, o espírito volta a fluir. Davi não pediu apenas para ouvir, ele pediu para sentir, para que os ossos gozem da alegria. Na vida prática, o som do arrependimento pode vir num versículo que te alcança, numa oração que te despedaça, numa lembrança que finalmente é liberada. Pode vir no abraço de alguém que perdoa ou no momento em que você perdoa a si mesmo. Deus fala sim, mas às vezes ele canta. E quando esse som chega, algo muda para sempre. O passado deixa de ser prisão e passa a ser testemunho. O pecado deixa de ser sentença e vira uma ponte para a graça. Porque quem já ouviu o som do perdão nunca mais se esquece. E agora, com o coração limpo, com os ossos curados, chega o momento de ir além do rito e tocar na essência do sacrifício. Nem toda oferta agrada a Deus. Essa é uma verdade que muitos evitam. Mas Davi foi direto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Ele entendeu o que muitos ainda não perceberam. Deus não se impressiona com gestos exteriores se o coração continua fechado. Um altar cheio pode ser apenas uma encenação, se o corpo está ali,
mas a alma foi embora. Quantas vezes tentamos compensar nossos erros com boas ações? Ajudamos alguém, doamos algo, participamos de um culto, mas lá dentro sabemos que ainda não nos rendemos de verdade. Deus não quer sacrifícios para encobrir rebeldia. Ele quer entrega. E há uma diferença gritante entre um ato religioso e um coração rendido. A Bíblia está cheia de exemplos de ofertas rejeitadas. Caim ofereceu algo sem devoção. Saul sacrificou por medo de perder o controle. Ananias e Safira deram, mas mentiram sobre quanto. Em todos esses casos, o problema não era o que foi dado, era o que não foi entregue. O coração, o ego, ainda estava no trono. Davi reconhece isso. Ele sabe que pode levar 1000 animais ao altar, mas se sua alma não estiver quebrada, será só fumaça vazia. Por isso, ele oferece algo raro, um espírito quebrantado. Essa expressão carrega o peso de quem foi despido da própria arrogância, de quem não tem mais desculpas, de quem se apresenta diante de Deus sem máscaras. Nos dias de hoje, o sacrifício pode ser tempo, dinheiro, serviço. Mas se for feito por orgulho, para autopromoção ou para compensar culpas, não agrada a Deus. O Senhor se deleita no corpo que se prostra com reverência, no coração que serve mesmo sem plateia, no espírito que chora em silêncio, mas permanece fiel. Imagine um altar belíssimo, mas vazio por dentro. Agora imagine um lugar simples, talvez um quarto escuro, onde alguém se ajoelha em lágrimas dizendo: Senhor, me perdoa, faz de novo. Qual desses dois é templo verdadeiro? Deus sempre escolhe a sinceridade ao invés da performance. Sempre. E quando um corpo se rende de verdade, ele não serve mais por obrigação, serve por amor. Ele se torna canal, instrumento, oferta viva. E isso é tão poderoso que muda o ambiente ao redor. Porque onde há sacrifício verdadeiro, há presença. E é nessa presença que algo acontece, a restauração começa, e a alegria volta. Davi não pede poder, nem visões, nem milagres. Ele pede algo mais raro, um espírito que permaneça voluntário, um espírito que não se renda ao cansaço, que continue obedecendo mesmo quando não há emoção. É esse o pedido de quem já caiu. E aprendeu que permanecer é mais difícil que começar, porque o verdadeiro desafio não é se levantar, é continuar de pé. A restauração começa quando Deus limpa, cura, reconecta, mas se completa quando o homem decide manter-se fiel, mesmo nos dias silenciosos. Davi entendeu que não bastava ser perdoado, era preciso ser sustentado, e esse sustento só vem de um espírito que deseja permanecer. Muita gente volta para Deus num momento de dor, mas quando a dor passa, também passa a devoção. Por isso, o espírito voluntário é tão precioso, ele não depende das circunstâncias. Ele serve quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Ele ama a Deus não pelo que sente, mas pelo que crê. É o tipo de espírito que sustenta uma vida inteira. Esse tipo de constância só é possível quando o Espírito Santo habita, não como hóspede, mas como Senhor. E essa habitação transforma tudo. O corpo se torna templo, a alma, fonte de amor redimido, o espírito, canal de revelação. Então, o homem restaurado não vive mais tentando provar algo a Deus. Vive como quem foi acolhido de volta ao lar. A alegria da salvação, que Davi pede de volta, é mais que emoção, é identidade, é saber que mesmo tendo errado, há um lugar para voltar. É a certeza de que a casa do Pai não fechou a porta, que o altar ainda nos chama e que o Espírito ainda deseja habitar. Isso é graça, isso é restauração. Na prática, essa restauração se manifesta em pequenas decisões diárias: perdoar quem te feriu, evitar o caminho que te derrubou, voltar à oração mesmo sem sentir nada. É nesses detalhes que o espírito voluntário se revela. Ele não se impõe, ele convida.
E quem responde a esse convite nunca mais é o mesmo. Davi, agora restaurado, não pede mais só para si. Ele quer ensinar o caminho, porque quem foi restaurado de verdade se torna guia para outros. E talvez é nesse ponto que toda dor passada ganha sentido, porque o redimido não guarda para si. Ele anuncia, ele instrui, ele chama. E isso nos prepara para a conclusão de toda essa jornada espiritual. Você percebeu? O Salmo 51 não é só uma oração, é uma reconstrução. Davi começou quebrado, mas terminou ensinando. Ele foi purificado no corpo, recriado na alma, reacendido no espírito. E você, onde está nessa jornada? Será que você também precisa pedir a Deus um novo coração? Será que sua alma ainda chora silenciosamente por algo que perdeu? Será que seu espírito está clamando, mesmo sem palavras, pelo retorno da presença? Hoje, você pode começar de novo. Não importa o que fez, quantas vezes caiu ou quão longe foi. Se ainda está respirando, Deus ainda não terminou com você. O mesmo Espírito que restaurou Davi está disponível agora. Se você decidir abrir seu interior, sem reservas, então ore, quebre o silêncio, entregue o que ainda está escondido e prepare-se para ouvir aquele som, o som do júbilo que só os restaurados conhecem. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, vamos continuar descobrindo as verdades espirituais que podem transformar sua vida.